Fala, meu brother, bom dia, você tá bem? Bom dia, bem demais. E você? Tô bem, você tá feliz? Feliz demais. E você, tudo certo? Tô bem, mano, graças a Deus. Estamos aqui numa maratona bem interessante nesses dias, tem sido muito profundo, muito rico. Uhum, Poder contribuir com a igreja, né? Acho que uhum. é com a vida de pessoas, tanta gente mandando testemunhos, dizendo, olha, hoje mesmo eu já acordei com um testemunho muito bonito de um amigo, dizendo, olha, cara, tem sido tão especial, tão importante. É algo simples, né? A gente está aqui falando e dividindo o que a gente recebeu do Senhor. Enfim, isso tem um efeito no coração, na mente das pessoas. E o interessante é que, como Einstein disse, né? Quando a mente se abre para uma ideia, ela não volta mais a ter o tamanho que ela tinha antes, né? Expandiu já Ela era, né? expandiu, já é. E aí, cara, como é que você tá? Onde é que você tá? Fala um pouco de você. Como podes me amar? Eu, eu parece que eu te conheço bastante, porque você já cantou muito para mim nos meus momentos de devocional, de choro, e, enfim, você fez aquela oração como podes me amar ali, por muitas vezes era a oração que eu queria fazer para o Senhor, mas não sabia como que eu poderia fazê-la. Então eu cantava junto com você ali e me senti orando junto com você e tenho muita gratidão assim pelo seu ministério pelo momento que aquela canção chegou para mim, aquela e outras, né? Que aquela, especificamente essa chegou para mim, como ela me abençoou, como você me abençoou, né? Não a canção em si, mas é quem está por trás dela, né? Então, fico muito feliz em poder ter você aqui. A gente está lá no grupo do Theo lá e, enfim, meti a cara, te convidei e falei, cara, fala com a gente aqui, porque a gente precisa de jovem que seja referência para essa geração. Então, eu queria que você falasse um pouco aí para a gente te conhecer, onde é que você está, como é que foi essa trajetória toda de se mudar para aí. Enfim, aquilo que você se sentir confortável para falar, fala aí sobre você, para a gente se situar aí e te conhecer um pouco mais. Amém. Amém. Bom, primeiro, feliz demais de estar aqui, feliz de estar falando sobre esse assunto com você, porque eu tenho assim, eu não sei nem se dá para chamar de carinho, um amor por essa missão que o Senhor nos deu. E eu fico muito empolgado de falar sobre. Eu acho que ajudar cada pessoa a entender onde ela cai nesse grande plano, né? Nesse grande plano de redenção do Senhor é muito importante. Então, eu amo falar sobre isso. É uma das minhas coisas prediletas de conversar. Então, estou feliz de estar aqui, né, nessa manhã Bacana. contigo. E a, a gente hoje está morando no estado de Oklahoma, que fica meio no centro para baixo, assim, dos Estados Unidos. E eu já estou aqui há 4 anos agora. E eu vim para cá com o plano de passar um ano aqui, né? Então, foi em 2016, eu me mudei para Kansas, na verdade. Eu fui lá na Casa Internacional de Oração, na IHOP, muita gente conhece. Sim. E eu estudei lá por um ano. E depois disso, né, eu tinha o meu casamento com a Pri, que era aqui na cidade que ela morava, e ela tinha mais um ano de faculdade. Então, a gente só ia ficar para ela terminar a faculdade e iríamos voltar para o Brasil. Esse era o nosso plano. Durante esse tempo, Deus fez um negócio super maluco. Ele levou a gente para servir uma igreja assim que a gente nunca imaginou, assim. Foi um negócio bem desafiador no começo, mas o Senhor foi muito claro, né? O Senhor nos chamou para servir uma igreja onde 70% da igreja tinha mais de 60 anos, né? E a gente veio eu vou só dizer que a gente veio de um ambiente meio diferente, né? E Caraca, então, voava uma mosca na igreja, parecia que era um helicóptero voando lá dentro. então a gente, assim, foi um negócio confuso, mas ao mesmo tempo o Senhor foi muito claro e a gente, então, teve a oportunidade de ofertar um ano de trabalho para essa igreja, né? De trabalhar de graça para eles por um ano. E, né, se você me pergunta o que que a gente fez, eu te respondo sim, né? Tudo que precisou a gente estava fazendo, a gente estava lá o tempo inteiro ajudando com tudo. E depois desse um ano, na verdade, né, onde a gente pensou, então agora a gente volta para o Brasil, o Senhor nos desafiou, falou com a gente, tornou claro, chamou a gente para servir aquela igreja mais um pouquinho, né? A gente estava ali, tinha ali um projeto com adolescentes e tal, e então a gente passou mais 2 anos depois daquele ano servindo essa igreja. E, cara, foi uma experiência muito interessante para mim. E tem sido, né, esse tempo aqui, assim, desafiador, cara. Eu acho que muitas vezes a gente tem essa visão tão autossuficiente dos Estados Unidos, a gente não fala em reconhecer a necessidade que o próprio Estados Unidos tem de missionários,
né? Então, o momento espiritual, as dificuldades espirituais que os Estados Unidos estão passando, então, cara, tem sido um desafio. Para nós, o grande desafio é que a gente está na fivela do cinturão bíblico. Então, todo mundo que está aqui é cristão, né? Tipo, por tabela, por cultura, assim, não, eu sou americano, eu sou cristão, né? Tipo assim. Então, e a galera tá acostumada, tipo, ouviu, cresceu na igreja, mas muito, assim, não relacionamento. Com nossos adolescentes que a gente trabalhou, tinha um rapaz ali de 14 anos, estava a vida inteira na igreja, aqueles que nasceu, cresceu, e ele ficou mó surpreso um dia que a gente explicou para ele que reencarnação, né, você reencarnar com um animal não é uma ideia bíblica. Ele, nossa, eu achei que isso era da Bíblia, certeza. Vida inteira indo pra igreja. Não, o outro lá, de 16, achando que a gente virava anjo quando a gente ia pro céu, assim, mas ideia assim, tudo bem, mas você vê a galera, não, essa galera é a galera que cresceu aqui dentro da igreja, assim, e a gente ficou, cara, e é muito difícil você ganhar o crente para Jesus, né? É mais difícil que ganhar o não crente. Então tem sido assim um tempo desafiador, mas a gente realmente ama essa nação, né? A gente sente uma dívida de gratidão, né? A própria família da minha esposa são americanos que foram como missionários para o Brasil, como muitos outros, né? Que foram pelo mundo inteiro, e é uma nação que semeou muito, né? E o nosso coração pesa, né? Pela colheita dessa nação, que realmente, assim, dá para dizer que a coisa tá feia aqui. Então a gente tem um plano agora, né? De voltar para o Brasil, e vamos passar um tempinho no Brasil. Quero caminhar com meu sogro pertinho, aprender. E nós temos um plano de eventualmente voltar para cá e continuar trabalhando aqui, né, sendo missionários aqui, né? E o tempo que a gente passou aqui realmente trouxe uma dor para o nosso coração, pelo que a igreja daqui está passando, pelo que a nação aqui está passando, né? E o como esse país precisa do evangelho. Então, né, a gente está com esse projeto, é mais ou menos a história de que nós estamos fazendo aqui. Cara, que lindo. É uma missão inversa, né? Um aspecto, cara, fiquei com inveja dele aqui, Roger, tomando um café. Eu tô na igreja, falei, pode, falei, estava tanto de um café. Eu tô Então, tomar um tomando café água junto um aqui. dia desse. Não, beleza, vai rolar. Israel, assim, você tocou num ponto muito especial, né? O Uhum. processo da evangelização da igreja. Uhum. Durante muito tempo a gente achou. Quantos anos você tem, Israel? Eu tenho 23. 23. Eu tô com 30 vou fazer 37 agora, já tô quase com 37. Uhum. Eu fiz seminário em 1999. Não precisa Uhum. não, meu filho, fica aqui, melhor. O cara já queria ir buscar o café, fica aqui, tá tranquilo. Eu fiz seminário em 1999 para Uhum. 2000. E eu me lembro uma vez que eu fui disciplinado na igreja que eu estava, assim que eu Uhum. saí do seminário e fui para o estágio, né? Uhum. Eu entrei no seminário bem novo, com 15 anos, 16 anos, 15 para 16. E quando eu saí, cara, uma vez eu fui disciplinado Uhum. porque eu entreguei uns panfletos evangelísticos sem o carimbo da igreja, saca? E os caras, assim, me exortaram, me deixaram Onde no já se banco e viu. tal. E a gente, durante muito tempo, a gente confundiu a Uhum. evangelização Com com a, recrutamento. com a catequização, Uhum. né? A gente catequiza as pessoas e acha que a gente está evangelizando elas. Uhum. Isso gerou um efeito, um êxodo muito grande de filhos de pastores, de filhos de líderes, de pessoas que, assim, irmãos jovens hoje que se desviaram, que quando você pergunta para eles sobre a igreja, eles sabem tudo sobre a instituição, É. sobre o estatuto, sobre como é que é o procedimento no namoro, no casamento, na música, enfim, como é que são os procedimentos do processo litúrgico daquela comunidade de fé. Uhum. Mas ele não sabe absolutamente nada da missão da igreja. Uhum. Ele não sabe absolutamente do processo de introduzir pessoas à realidade do evangelho, porque ele foi catequizado, ele Uhum. ficou dentro de um ambiente onde ele poderia ter sentado na mesa e comido do pão, mas ele não comeu. Eu acredito que durante a trajetória, acho que não precisa esconder muito, né? Uhum. O Israel é filho do pastor Luciano Subirá, alguém que todo mundo tem um carinho, um apreço muito grande. Como é que foi esse processo assim ao seu redor, Uhum. né? Para assim, você é de uma comunidade que tem uma vida muito acesa, né? Uhum. Muito aguçada de igreja, mas assim, como que foi esse processo de se vincular com a missão da igreja? Assim, eu sou de uma instituição, meu pai é o pastor dela, mas a igreja de Jesus está acima disso. Está acima de quem meu pai é, está acima do que a minha instituição se tornou. Eu tenho uma missão como igreja. Como é que foi esse processo dentro de você? Como é que isso aconteceu? Tomara que tenha filhos de pastores aqui, filhos de líderes aqui,
e consigam ser abençoados pelo seu testemunho e pela sua história. Cara, eu acho que assim, os meus pais foram muito sábios em apresentar, eu acho que o evangelho de verdade pra gente, né? E explicar por que a gente fazia o que a gente fazia. Eu sempre dou esse testemunho. Para mim foi muito claro, mesmo bem jovem, como Deus era senhor dos meus pais. Porque eles não eram os pais que diziam, filho, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz que não. Eles faziam isso. Mas eles também vinham pra gente e falavam, filho, desculpa, eu fiz isso e a Bíblia diz que eu não devia ter feito isso. Então, eu te peço perdão por ter feito isso. E então eu via, não é só quando eu estou errado, é quando qualquer um de nós está errado, né? O que a gente faz porque está escrito, né? E o que a gente experimentou dentro da igreja foi realmente entender o senhorio de Jesus. Não só que Jesus é meu amigo, né, meu salvador, mas o meu Senhor, que a minha vida pertence a Ele, né? E Jesus diz que esses são os meus amigos, aqueles que obedecem ao que eu digo. Né, eu acho que a gente fala muito sobre vários assuntos, mas por algum motivo, às vezes, a gente tem uma dificuldade, né, querer falar sobre obediência. Mas a obediência é a linguagem de amor de Jesus. Não tem. Ele torna isso claro, né, diversas vezes. Né, o Senhor torna isso tão claro na Bíblia. E quando nós temos uma ordem como a de Mateus 28, onde ele diz, né, depois ali de ressuscitado, de passar os 40 dias com os discípulos e pregando, ensinando a respeito, né, estabelecendo a igreja, ele diz para eles, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o que é o portanto? É uma conjunção com a idade que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele está dando uma carteirada, ele está dizendo assim, eu tenho toda a autoridade. Verdade. Portanto, né, com toda essa autoridade, o que ele está falando para os seus discípulos, para essa igreja recém-estabelecida, né, na qual a gente vê até em João 17, ele orando por nós, os discípulos que viriam, né, que adentrariam esse rolê. Ele diz, portanto, ide, né, anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, e a gente vê, né? Vai até os confins da terra, né? Mas espere em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Cara, essa grande comissão não é uma sugestão legal, né? Uma boa dica de Jesus a uma vida espiritual, é a maior incumbência que a igreja recebeu, que foi dada para nós com toda a autoridade do nosso Senhor Jesus, que fundou a igreja dele, né? Da qual ele é o cabeça. Então, eu acho que o que os meus pais foram sábios e o que eu percebi nesse ambiente foi ver que a nossa missão era o que a gente estava fazendo, né? A gente não estava tentando recrutar só pessoas para a igreja, o que eu vi várias vezes, inclusive, que foi muito legal na minha experiência de igreja, né? Eu fiquei pensando, falou do carimbo, é que eu vi pastores na minha igreja, vendo pessoas que não estavam se encaixando na igreja, falar, cara, a gente tem um amigo pastor muito legal que eles fazem as coisas mais parecidas desse jeito que você falou aqui. E, tipo assim, comendar o cara, assim, sabe? Para outra igreja Sim. e tal. E ver, né, que de fato que a gente não estava querendo encher um prédio, né? A gente está querendo esvaziar o inferno e encher o céu. Amém. E isso foi muito encorajador para mim desde cedo. Então entender que isso era uma incumbência. Sempre que eu conversava com o meu pai, né? Porque filho de pastor novinho, assim, criança, tipo, devia ter uns, sei lá, 8, 9 anos, chegava, pai, eu tenho que ser pastor, né? Tipo, é isso que você vai querer? Meu pai dizia, não, o que você tem que fazer é fazer o que Deus quer que você faça. Você tem que obedecer à vontade dele. E meu pai, né, sentava comigo e falava, Senhor, eu tenho um plano de redenção, nessa grande história de redenção, você se encaixa em algum lugar nisso. Você tem que entender qual que é a vontade dele para você e exercer isso. Então, para mim, foi ficando tão claro, assim, que essa vida, que é uma vida que eu tenho para viver, é uma vida que eu tenho para dar em obediência à missão do Senhor. Então, acho que se todo cristão entendesse, né, porque muitas vezes a gente pensa, não, eu não sou chamado para ir para Moçambique, eu não sou chamado, né, para ir para os Estados Unidos, para a Escócia, tipo, eu não tenho chamado para ir para lugar nenhum. O cara às vezes começa a se isolar dessa ideia, os ensinamentos de missões, né, a respeito do ID. Não, o ID não é para mim, tá maluco? O ID é para todo mundo, né? Só porque você não foi chamado para servir do outro lado do mundo, não quer dizer que você não foi chamado para servir, né? As pessoas precisam entender isso, né, que o ID não é uma opção. Né? Nós estamos indo fazer discípulos e é isso, Jesus passou essa regra. Então, às vezes as pessoas elas se desassociam de missões para pensar, não estou indo para fora. Né? Mas esse nosso trabalho como igreja, né, obviamente começa, né, a gente vem em Jerusalém, toda a Judéia, então começa onde nós estamos. Então, e muitos de nós somos chamados para ser missionários na terra em que nascemos. Muitos de nós somos chamados para ser missionários em, né, terras onde nunca pisamos. E Sim. eu acho que precisa haver essa abertura no coração simplesmente porque é a ordem que o Senhor nos deu. Né? Nós vivemos nesse fantástico momento entre uma vinda do Senhor e a próxima, onde Ele nos deu uma missão, né, de apresentar essas boas novas. Então é um lugar privilegiado, a gente faz isso com Ele, né? A gente faz isso com o Espírito Santo. Então eu acho que, né, se todo cristão entendesse que isso não é uma opção,
e já pensar, me dói o coração às vezes ver tanto cristão, né, jovem, que estão dizendo, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu vou fazer da vida, né? Eu tô orando, mas eu não tenho uma resposta. Mas jovem, começa onde você já sabe o que você tem que fazer, né? Vai descobrindo o resto como se encaixa, mas começa Né? com obediência. Né? Não adianta A ficar perdido. gente, a gente é dependente de um eis que te digo para obedecer o que está escrito, né? O cara Pois está é. esperando um eis que te digo para pôr em prática o que já está escrito, que já foi ordenado pelo Senhor. Quem, quem tem fome de obedecer ao Senhor quer obedecer o que ele já disse, né? Antes de ouvir a próxima coisa. Então, eu acho que foram essas verdades, Vilela, que eu fui entendendo, que foram realmente irradiando o meu coração, né? E até esse negócio dos Estados Unidos, na verdade, quando eu era moleque, eu falava com meu pai assim, pai, você vai ficar desapontado se eu for ser missionário nos Estados Unidos? Tipo, nem pensava assim, moleque, assim. Eu falava, não, claro que não, né? Você tem que ser missionário onde Deus quiser. Na minha cabeça, na época de criança, assim, missionário tem que ser na África, assim, era o que eu entendia. Então, né, meu coração vem queimando. Eu não entendi muito bem no começo, Ó, porque logo antes de vir para cá eu já não queria mais vir, né? Tava apaixonado ali pelo Brasil, o ministério que a gente está vivendo como igreja. E aí? A gente mandou o Satanás de volta pro TikTok. A gente expulsou ele daqui. Muito bom. Eu estava preocupado, falei alguma coisa, cortar na live. Não. Na verdade, assim, ontem a gente teve esse susto, achando que tinha perdido a live. Cara, fiz 2 horas de live com o meu pastor até a noite. Que a primeira caiu, falei, pastor, vamos recapitular tudo. E aí a gente conseguiu recuperar, graças a Deus, essa live, tudo que a gente falou aqui também. Então, enfim, tem uma galera trabalhando, a galera está transformando tudo isso num e-book. Depois a gente vai te pedir um áudio para colocar tudo que a gente está falando em prática, que a gente manda no Telegram. Está sendo muito legal. E assim, a gente não vai vender nada disso, isso é tudo gratuito e nem vai te vender nada depois. Não tem nenhuma objeção a isso, é só a maneira como a gente está caminhando mesmo. Mas, Rael, você estava falando da grande comissão, tomara que as pessoas que estavam lá tenham voltado, acho que já voltou, porque basicamente a mesma audiência já está batendo, mas assim, só para situar a galera que está chegando aí. Quando Jesus terminou o ministério dele, como o próprio Israel disse, ele reúne os discípulos e ele diz o seguinte, olha, eu encerrei o meu processo. Jesus ele ficou na Terra aqui 33 anos, mas desses anos, no processo do seu ministério, a sua maior dedicação foi discipular 12 pessoas. Jesus tinha um objetivo crucial, que era tirar o pecado do mundo. Sobretudo, a sua maior energia, o seu maior empenho era discipular 12 pessoas. E Jesus nunca escreveu uma tese sequer de discipulado. Ele escreveu na areia, ninguém sabe o que foi. E existem 2 palavras para discípulo. A palavra hebraica talmidim e a palavra grega matatés. A palavra matatés significa o aluno que se alimenta do que o mestre é. Uhum. Então Jesus estava olhando para os discípulos e dizendo, olha, vocês se alimentaram de quem eu sou. Eu preciso agora que vocês percorram a terra permitindo que as pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram. Então, a grande comissão é, na verdade, uma continuidade. Eu Israel, como você estava falando, do seu chamado desde novinho, você parou ali, né? Aos 8 anos, já falava com seu pai e tal. Eu não gosto de fragmentar o aspecto da grande comissão. Eu não gosto de pensar... a gente tem mania de polarizar tudo. Então, a gente criou a missão urbana e a missão transcultural. Eu, particularmente, não gosto de olhar para essa pauta missional dessa forma. A missão de Deus é alcançar o homem, não importa se ele está do outro lado da rua, do outro lado do continente. Sabe? E a missão ela é progressiva, como você falou. A gente trabalha junto com o Espírito Santo. Ela é progressiva. Ela começa em Jerusalém, Judéia, Samaria. E se você for palmeirense, ela para, porque o Palmeiras não tem mundial. Mas se você for... Essa é boa, né? Mas ela se estende para os confins da terra. Então, assim, falando sobre esse aspecto de conhecer a instituição religiosa em que você faz parte, mas não se adentrar ao aspecto missional, e eu quero que o Israel continue, morar numa garagem não faz de você um carro. Né? Exatamente. E frequentar um prédio não torna você igreja. O que torna você igreja é a resposta que você dá para essa chamada de Jesus. E outra, quando você for permitir que as pessoas se alimentem de quem você
isso não torna você dono de nada que você vai construir. Por isso que você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no seu nome, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você estava falando de João 17, eu gostei muito do que você falou acerca dos novos discípulos que surgiriam, que entrariam nesse rolê e tudo mais. Queria que você continuasse, estava gostoso que eu vi, aí caiu. Não, isso, cara, e eu vou continuar, mas só fazendo uma conexão com o que você falou, que é muito importante entender isso, né? Que nós estamos, né? Nós nos alimentamos de Jesus e a gente meio que deixa se alimentar da gente, de certa forma, você está falando essa continuidade, né? De ser como ele é. E é muito interessante, porque em Atos, né? A gente vê em Atos ali, na grande comissão apresentada ali em Atos, que inclusive ele fala, e vocês serão minhas testemunhas, né? Jesus não chama seus discípulos para dar o testemunho, ele chama para ser. Né, que é outra verdade que nós precisamos entender como igreja acerca da grande comissão, né, que esse id ele não é a gente ir e falar para os outros, né, é como a gente vive, né, o que nós nos tornamos. Então, Aleluia. O que você falou, muito verdade, né? Morar garagem não faz um carro, esse é o desafio, né? Muitas vezes tem muita gente, muito cristão, né, que ama Jesus, mas acaba equivocado nesse quesito de cumprir a grande comissão, né? Que quando nós não pregamos o evangelho simplesmente com palavras, né? A gente fala de pregação, de evangelizar, e a gente pensa em subir, né, num banco e gritar para todo mundo, cara, se isso está no seu coração, amém, né? Prega fogo mesmo, mas... né, você conhecer pessoas, se relacionar com elas é evangelizar, né? Porque a testemunha está em quem você é, não só no que você diz. E acho que muitas vezes o pessoal, né, sobrevaloriza. Por algum motivo a gente gosta de um dramático, né? Então a gente super assim imagina esses momentos que tem que ser, né, só rajadada de mistério e fogo do céu, mas existe um poder assim tão gigantesco, inexplicável na simplicidade, né, de ser a testemunha, né, de nas coisas do dia a dia você conseguir introduzir os outros ao Senhor. E eu acho que quando você tem essa cabeça, né, de que nós fazemos parte desse rolê que Jesus estabeleceu, a gente está falando de João 17, ele orou para os seus amigos que viriam, né, de novo, os amigos são esses que obedecem, e essa ordem que o Senhor nos deu é clara. E eu acho muito interessante, porque ironicamente, né, quando você aceita Jesus, você desiste da vida, é uma decisão extremamente radical, mas ainda assim o fardo de Jesus é suave, né? Aqueles que desistem da vida são aqueles que a encontram. Então essa vida com Jesus é maravilhosa, e servir o Senhor, né, com sua vida é maravilhoso. E é muito interessante o fato de que ele nos diz para ir, mas diz, espera aí, né, que o Espírito Santo vai junto. Cara, hoje de manhã eu acordei, não muito tempo atrás, né, algumas pessoas já perceberam o cabelo amassado aí e comentaram, né, mas eu acordei com Deus no meu quarto, Guilherme. Deus no meu quarto, o Altíssimo, Deus comigo. É um absurdo. Você aí do outro lado do mundo, mesma coisa. Cara, Deus dentro de nós. Se você para pensar, isso é um negócio que muitas vezes a gente está tão acostumado que até esquece, né? Tem gente que está até tão acostumado com o Espírito Santo dentro de si que às vezes até faz umas coisas que não devia, né? Tão acostumado que nós somos. Mas isso é algo tão incrível, o fato de que a gente não está sozinho, de que nós temos o nosso Consolador, aquele que nos guia, e é só por causa do Espírito Santo, né, que em João 16:7 Jesus fala, né, que é melhor para vocês que eu vá. Quando ele está se despedindo dos discípulos, ele diz, é para sua vantagem que eu estou voltando ao Pai, porque então tem o Espírito Santo. Esse rolê, né, até os olhos de Jesus é maravilhoso com o Espírito Santo. E é por causa do Espírito Santo que ele diz, né, vocês farão coisas iguais e coisas maiores. É porque a gente anda com o mesmo Espírito Santo que Jesus andou no seu ministério aqui. A gente sabe que ele abriu mão do seu poder, da sua glória, ele caminhou com o Espírito Santo. Várias vezes nos evangelhos você vai ver, e guiou Jesus guiado pelo Espírito, foi ao deserto, guiado pelo Espírito. Então é muito interessante você ver isso. Nós caminhamos com esse mesmo Espírito Santo, que não é dado, né, por porção, como a gente vê em João, acho que é 33, não, João 3:33, e que o Espírito não é dado por medida, né? O Espírito Santo não é algo, ele é alguém, é uma pessoa que mora dentro de nós, né? Então, não é uma pergunta, acho, de quanto nós temos o Espírito Santo, é quanto que ele tem de nós, né? Quanto que a gente se entregou à vontade dele. Então, a gente às vezes, assim, trata com desprezo, de certa forma, as coisas do cotidiano que não parecem sobrenaturais demais, mas é nessas coisas do cotidiano que o reino de Deus é avançado. E quando a gente tem essa consciência de que eu sou a testemunha, né, e que eu posso trazer pessoas ao Evangelho, apresentar elas a Jesus nas coisas mais simples, né, cara, esses são ambientes fantásticos.
quando eu morava em Curitiba, a gente andava muito de skate. Eu era moleque, andava de skate o dia inteiro. E os moleques, Eu lembro. às vezes, somavam o rolê. E Eu lembro de ir lá na igreja e ver você lá, pivetão, andando de skate e tal. E a gente arrastava os moleques andando de skate e a gente falava, tem um lugar massa que nós vamos andar agora às 6, hein? Enquanto para começar, a gente levava os moleques. Até hoje, Vilela, tem gente que é, né, líder de louvor, tá lá na igreja até hoje, a família inteira. Porque a gente levou os moleques andando de skate, entendeu? E apresentou o Jesus para os caras andando de skate, né? Agora, durante a pandemia, né, alguns amigos aí de infância estavam trabalhando de casa, né? Alguns sem poder trabalhar. E aí teve uns dias assim que meio que a nossa guilda antiga de videogame se reuniu, entendeu? A gente jogou videogame que nem moleque um dia na pandemia. E aí conhecemos uns caras aleatórios, ganhamos cara para Jesus, velho, jogando videogame, entendeu? Quando você tem a mentalidade de que eu sou a testemunha, né? E eu estou testemunhando o tempo inteiro, né? Eu acho que isso abre algumas portas, né? Às vezes a gente acha que o cara ser cheio do Espírito Santo, ele chegar no trabalho, chutar a porta e, né, eis que Deus me disse. E de novo, né? Se Deus disse, amém. Mas um cara, né, um trabalhador, uma trabalhadora cheia do Espírito Santo é chegar no trabalho não só com uma mentalidade de excelência, né, de fazer tudo como para o Senhor e não para os homens, mas com aquela sensibilidade, né, de ouvir do Espírito Santo. Né, pergunta como que ele está de verdade, né? Escuta ele, deixa ele falar sobre a semana dele e de repente essas coisas, cara, do cotidiano, elas são tão, assim, poderosas. Me arde o coração, me queima o coração ler Atos, cara, Paulo, que por onde o homem passava, né, com quem ele falava, ele apresentava o evangelho. E, né, nas coisas de todo dia, né? Preso, não preso, né? Solto, trabalhando, o que ele podia fazer, né? Ele estava apresentando o evangelho. Cara, mesmo tá falando uma parada muito doida, porque assim, eu faço uma aplicação do Salmo 23, baseado nisso que você está falando. Porque, assim, teoricamente era ofensivo Davi olhar para Deus e dizer, Deus, o Senhor é o meu pastor. Não havia nenhum mérito em ser pastor. O pastor era o cara esquecido na hora da comida. O pastor era o cara isolado de tudo. O pastor era o cara, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente lê o Salmo, e que é a canção mais estourada de Davi, do mainstream, tava, né? E placou vários hits. Mas, sem sombra de dúvida, essa é a música mais conhecida, mais cantada de Davi. E o que Davi estava tentando, de alguma forma, nos ensinar? Eu acho que é isso que você está dizendo. Porque hoje o Senhor não é mais o meu pastor, o Senhor é meu Uber, o Senhor é a merendeira da escola, o Senhor é meu advogado. Porque eu acho que o que Davi estava propondo a partir do Salmo 23 é justamente isso. A vida real é território de Deus. Davi estava ali dizendo, olha, minha realidade é pastos verdejantes, é águas tranquilas. A sua realidade é prédio, é voo, é gringo, é Starbucks para todo lado, né? Todo mundo tem essa ideia dos Estados Unidos. Então, assim, a sua vida real, ela é habitada por Deus. Eu acho que é muito o que você está falando, de perceber na vida cotidiana esse Deus Emanuel, esse Deus presente. E isso é tão louco, porque, tipo assim, quando a gente transmite o Salmo para as pessoas, essa canção de Davi, como eu sou rapper, né? Então, a minha função é sempre tornar o mais contemporâneo possível a verdade, né? Então, tipo assim, para mim, o que Davi está propondo é isso. Olha, o Senhor é meu gari. Como assim, gari, cara? Sim, ele limpa o lixo que ninguém quer pegar e ele faz de mim alguém limpo, por mais sujo que eu tivesse. O Senhor é o motorista do ônibus. O Senhor... Ou seja, a vida real é esse lugar para Deus estar. Deus quer estar presente na sua realidade. Eu acho que é isso que você está falando. Não sei se faz sentido, Zé. Faz muito sentido. Muito bom isso. Muito forte isso, né? Mas a gente vê, esse é o tema, acho que um dos temas mais recorrentes das Escrituras, que o crente mais dorme em cima. Né? Você vê, né, quando o escriba aparece conversar com Jesus, eu acho que é em Marcos 12, e ele pergunta para ele, né, qual é o mandamento mais importante? Né? Da multidão olha para o escriba, né, perguntando para Jesus, porque o escriba era o cara que ele escrevia, ele lia, né, reescrevia, se alguém conhecia as Escrituras eram os escribas, então eles tinham esse respeito, né, de conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras. Então ele pergunta para Jesus, qual o mandamento mais importante? A galera vira para Jesus, o que ele vai falar? Ele vai falar de Moisés, o que ele vai puxar? E ele puxa, né, a Shema, né, que era algo muito tradicional para o judeu, porque era uma oração que eles faziam toda manhã, toda tarde, por causa da passagem.
celular tocando aqui. Mas em Deuteronômio 6, né, o Senhor fala, né, ouça Israel, o Senhor é seu Deus, seu único Deus. Ame o Senhor de toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua força. E o Senhor continua dizendo, né, ensine isso para seus filhos quando eles acordarem, quando levantarem. Basicamente, a passagem ele segue, né, do versículo 5, envolvendo as coisas do cotidiano. Né, mostra isso sempre, né, no cotidiano, que né, para amar o Senhor de toda a sua alma, força e coração. Sim. E quando Jesus traz isso, é tipo, ele trouxe a parada mais que a galera mais ouvia, né? É tipo assim, 3 palavrinhas só foi a resposta de Jesus, porque os caras oravam isso toda manhã e toda tarde, pela incumbência que o Senhor passa ali na passagem de Deuteronômio. E cara, isso é muito interessante para mim, que Jesus nem titubeia, ele não hesita, ele dá essa resposta. E é tão interessante, até nessa passagem de Deuteronômio, o que a gente, né, ame o Senhor de toda a sua, né, seu coração, alma e força, o que a gente traduz como força é meode, que é um advérbio de intensidade. Então, por exemplo, esse advérbio está ali, Gênesis 1:31, né? Fala que Deus olhou para o que ele criou e viu que era meode bom, muito bom. Quando Jacó ele enriquece na terra do sogro dele, a Bíblia fala que ele ficou meode rico, muito, muito rico, né? Imagina, só dizer que é muito rico não é suficiente, fala que é muito, muito. Meode rico. Quando, né, Caim se zanga com Abel, fala que ele ficou meode zangado. Então, meode é um advérbio de intensidade. E como qualquer advérbio de intensidade, ele é sempre usado para intensificar alguma coisa. Mas aqui nessa passagem, o meode está sozinho. É como se estivesse dizendo, ame o Senhor com todo o seu muito. Um advérbio de intensidade sozinho. Tipo, muito o quê? Comeu muito o quê? E eu fui procurar, o dia que eu estava lendo, eu estava, né, fazendo um exercício de hermenêutica, né, que é a interpretação da palavra pela palavra, para quem não sabe. Sim. E eu escolhi essa passagem porque Jesus chamou ela da mais importante. Aí eu comecei a caçar coisa online. Achei um vídeo do Bible Project, muito legal, um estudo nessa palavra, né, do meode, que eles inclusive falam dessa passagem. Né? E o que o pastor lá falou, que eu achei muito legal, falou, talvez, né, isso aqui ficou deixado em aberto, e até algo que ressoa com a cultura judaica, porque essa intensidade se aplica em tudo. Eu fiquei pensando, falei, cara, que interessante, porque a gente vê esse tema, né, no Novo Testamento, Colossenses 3:23, né, tudo que a gente fizer, que a gente faça, né, com excelência, como para o Senhor, não para os homens, que comamos, que bebamos, né, que a gente faz tudo isso para o Senhor. E esse é um tema que é tão repetido, né, o serviço, né, o Deus das coisas da vida, né, como você falou, que pertence ao Senhor. E muitas vezes a gente deixa, acho que as oportunidades de, né, passar, a gente perde a oportunidade de realmente viver o nosso melhor relacionamento com o Senhor, porque a gente tenta separar Ele, né, das coisas da vida. E eu acho que a gente muitas vezes tem essa concepção errônea do amor de Deus. Assim acaba acontecendo, né? Por ensinarmos disciplinas espirituais, tem muita gente que associa Deus só com isso. Então, nós amamos porque o Senhor primeiro nos amou. O nosso amor, ele está condicional à nossa perspectiva do amor de Deus, né? Ele nos amou primeiro. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né, de um amor parcial de Deus, que é interessado nas disciplinas espirituais da minha vida, né? Na minha vida de jejum, minha vida de oração. Então eu penso que isso é importante para Deus, mas eu penso que né, o meu trabalho, né, a minha educação, eu assisto Netflix com a minha esposa, não é. Então isso começa já no meu coração, a vontade de querer servir e amar ao Senhor, quando eu estou fazendo essas coisas, e quando eu estou fazendo essas coisas, eu estou jogando tempo fora da minha cabeça. Sim. E isso não é uma perspectiva bíblica, né, de servir ao Senhor, de ser testemunha, até mesmo de se relacionar com Ele. Né? A gente vê em Amós 5, né, a galera está fazendo um cultão redondo, perfeito, e Jesus fala, né, o Senhor fala com eles, longe de mim com suas músicas, né, a harpa de vocês é barulho para mim. Ao invés disso, eu quero ver justiça fluindo como um rio. Deus está dizendo, não é o suficiente vocês me amarem aqui dentro e não lá fora. Né? Se vocês cantam para mim, mesmo que de coração, mas lá fora vocês se esquecem de mim, né? E vocês acabam negligenciando o órfão, a viúva, então isso não é amar o Senhor, né? Completamente, é amar o Senhor parcialmente. E muitas vezes o crente vive dessa maneira, onde a igreja até se derrama com o coração, mas lá fora ele esquece. Né? Para contrastar isso, em Provérbios 11:1, a gente vê o Senhor falando, né, que a balança desonesta é abominação para o Senhor, mas que o peso justo é o seu prazer, o seu deleite. Como pode Deus se entristecer com um culto, mas ter prazer em 2 homens fazendo um bom negócio? Né? E eu acho que isso começa a trazer para a gente novo. Né? Esse mundo é criação do Senhor. Cara, né? isso é muito louco, você falou, cara. Anota aí, então... produção, anota aí o que ele falou agora. Vou sinalizar aqui para a galera ouvir. Como pode Deus ficar insatisfeito com o culto,
mas se alegrar com 2 homens fazendo um bom negócio. E Jesus manda real, né? Ele chega virando a mesa, né? Ele diz para os fariseus, né? Foi a respeito de ti que o profeta professou, né? Falando de Isaías, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se o grande mandamento, o maior mandamento, sempre foi amar o Senhor com todo o coração, alma e força, amar o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, né? Com tudo que pertence a mim, esse é o maior mandamento. Então, tipo, a quebra desse mandamento é o maior vacilo se ele é o maior mandamento. Né? E às vezes a gente acaba fazendo isso, às vezes até sem pensar, mas é muito forte que Jesus traz isso, e ele traz isso para os fariseus, porque em vários momentos o Senhor comenda também o zelo dos fariseus, ele bate na hipocrisia, mas a parte de, obviamente, obedecer a lei, o Senhor fala, né? Tem que fazer a coisa certa do jeito certo, mas às vezes a gente acaba pensando como se, né, fosse só o Senhor tivesse essa atenção parcial, mas é o coração, né? Obviamente, eu não estou desfazendo disciplina espiritual. Muito importante que você ore, que você jejue, que você cultive sua leitura com o Senhor, mas eu acho que a gente precisa entender que o secreto ele não é onde a coisa termina, é onde a coisa começa. E que Deus não é refém da nossa santidade moral, né? Exatamente. Que as práticas espirituais não podem produzir esse tipo de meritocracia, essa ideia de eu não sou como esses. Eu oro, eu jejuo, eu busco. Enfim, isso me torna e faz de mim uma casta excepcional a quem Deus fechou um monopólio. E é interessante a gente perceber, uma vez, Israel, eu não tinha 50 reais. Vou contar isso aqui, lembrei dessa história. Eu não tinha 50 reais para fazer as marmitas de um projeto social que a gente tinha em Itajaí. Lá hoje é o Toque Vida, são mais de 10 projetos, mas a gente começou entregando marmita. E assim, a gente tinha cozinha comunitária, tinha marmita tal, que a gente fazia toda quinta-feira. Aí, 50 reais na época, isso há uns 10 anos atrás, né? Talvez até mais. 10 anos, mais ou menos. Era tranquilo. Se eu fosse na igreja, me dariam. Se eu pedisse para qualquer um, me dariam. Até quem está ouvindo aqui agora fala, nossa, pastor, 50 reais, vou mandar. Mas não é isso. Eu queria que Deus dignificasse o projeto que a gente tinha. Eu comprava 6 quilos de carne, 6 quilos de carne, o irmão fazia no preço de custo, o irmão da igreja, o Mevon, a igreja também grande, tem gente, tem dono de mercado, advogado, enfim, tem de tudo. Aí o irmão vendia essa parada pra gente e eu comprava 20 reais de verdura. Aí eu pegava essa carne, essa verdura, com tudo que já tinha, levava pra cozinha, a gente fazia, colocava as marmitas em caixa de isopor, ia pra favela para fazer o culto. Mas eu não tinha. E eu fiquei esperando, cara, que esses 50 reais, alguém ia bater na porta da minha casa e levantar a mão e dizer, eis que te digo, varão, pesado foste na balança, tá aqui o dinheiro. Eu imaginava que um passarinho ia parar no meu ombro com 50 reais no bico, alguma coisa sobrenatural ia acontecer, um anjo vestido de Teletubbies, rodando numa nuvem, me entregaria o dinheiro. Eu imaginava alguma coisa assim, inusitada acontecendo para que Deus me desse aquela provisão. E nada aconteceu. Eu tive que ligar para o irmão, falar, irmão, ó, a gente vai pegar a carne, depois a gente acerta. Não, beleza, pastor, fica tranquilo. Ó, a gente vai pegar a verdura, depois a gente acerta. Era repolho, tomate e carne moída, eu lembro até hoje. Beleza, fomos para a comunidade, cara. Montamos as tendas, fizemos culto lá para, sei lá, 200 pessoas na favela. Estamos lá entregando as paradas. Toda quinta a gente fazia isso. Estamos lá entregando, orando com o enfermo, tal, aquela doideira toda. De repente vem uma senhorinha, bem pequenininha, mano, gritando no pé do meu ouvido. Pastor, eu estava lá em casa e Deus mandou eu vir aqui trazer um dinheiro pro pastor. Disse, se Deus mandou, me dá, né? Aquela senhora, cara, estava vestida de branco, numa comunidade carente, uma invasão. Vestida de branco não porque ela trabalhava na saúde, ela trabalhava no peixe. Ela arrancava tripa de peixe o dia inteiro. Itajaí tem o maior porto pesqueiro da América Latina. Então ela trabalhava com peixe. E ela trabalhou o dia inteiro, cara, arrancando tripa de peixe para ganhar aqueles 50 reais. Ela falou, pastor, eu estava lá em casa e Deus falou comigo. Ela pôs a mão no elástico da calça, mano, e ela respondeu a minha crise do dia todo. Ela tirou 50 reais amassados e colocou na minha mão. E eu perguntei para ela, a senhora é evangélica? Ela falou, só não, pastor. Eu falei, mas a senhora é católica? Ela falou, também não, pastor. Eu falei, mas a senhora é da Umbanda, da Quimbanda, do Sexinoye? A gente sempre tem a ideia de enquadrar Deus em algum padrão humano. A gente sempre acha que Deus precisa passar
por essa ideia humana para depois nos atingir, nos alcançar, tocar a terra. A gente limita Deus a esses aspectos religiosos e a gente torna Deus refém de tudo isso. E eu disse, a senhora congrega em algum lugar? A senhora tem alguma religião? Ela falou, pastor, não sou nada de simples, cara, uma mulher de favela. Simples, mas Deus falou comigo. Eu olhei para ela e disse, olha, a senhora deu comida para todo mundo aqui hoje. E às vezes a gente fica procurando fora, quando na verdade o que Deus quer é aguçar o nosso sentido para ouvir a vida real. E 5 pães e 2 peixes não está fora da multidão, está entre a multidão. Vai ver o que vocês têm. Então eu acho que essa chamada que você está fazendo para a gente, perceber a vida real, perceber as coisas que acontecem ao redor, sem desvalorizar as práticas espirituais, mas ampliando, né? Jesus era um cara tão gente que ele chegava no cara, por mais óbvio que fosse, ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Pô, o cara é cego, ele quer ver. Não, mas o que você quer que eu te faça? Porque o servo nunca chega com nada pronto. Nada é fruto da sua prática, da sua vida cotidiana. Você precisa estar disposto a ouvir a vida, a perceber Deus em volta, né? Então, eu só chapei com a sua história e quis contar essa, tá? O convidado aqui é tu, mas eu chapei. Muito bom. Fala. Não, mas é muito bom. Eu acho que, assim, Viola, se eu pudesse deixar uma pequena pepita, um pequeno desafio, eu acho que tem 3 coisas. Tem 3 verdades que, se todo cristão entendesse sobre a grande comissão de Jesus, o mundo virava do avesso. São 3 verdades da grande comissão. A gente falou delas, né, por tabela, não tem como, né, acaba falando. Sim. Mas 3 coisas. Primeiro, que não é uma opção. A gente conversou sobre como Jesus passa essa incumbência para a igreja debaixo de toda a autoridade que ele tem. Então, toda a autoridade do mundo, né? O cabeça da igreja diz ide. O ide não é uma opção. E se todo crente entendesse que isso não é uma opção, né, a gente começasse a se comportar, né, realmente como a gente realmente tivesse entregado nossa vida para o Senhor, a gente não ajusta o id à nossa vida, a gente ajusta a nossa vida ao id. Né? Eu não penso onde que eu consigo encaixar, obedecer ao Senhor na minha rotina. Né? A minha rotina, ela está em volta de obedecer ao Senhor, né? Que é um lugar onde muitas vezes nós falhamos. Então, primeira coisa, se a gente entendesse que não é opcional, já ia dar uma força. A segunda coisa, né, que a gente precisa entender é essa que a gente falou de Atos, né, que serão minhas testemunhas, que a testemunha é algo que nós somos, não que fazemos, né? Tô escutando minha filha gritando aqui. Também escutei. Só um segundo, deixa eu ver se tá tudo bem. 2 segundos. Vai lá. Vou abrir os comentários aqui, ver como é que vocês estão. E aí, gente? Coloca aí de onde que você é, se você está recebendo, se você vai enxergar Deus aí a partir de agora no seu cotidiano, na sua vida real, se o Senhor vai ser o seu Uber. Coloca alguma coisa aí, gente. Ó, parou o choro. Goiás, Rio de Janeiro. Bênção demais. Ó, é o seguinte, no nosso... Eita! Tá brincando aqui. Diz oi. Que linda! Ai, tamanhozinho. Então, ela tá bem, Rael? Ela tá bem demais, graças a Deus. Estava comendo agora, brincando com a comida. Aí eu não aguentei e trouxe ela para dar um oi, fofinha demais. Vambora. Mas a segunda coisa, né, que se a gente entendesse é que... Voltando, a primeira coisa é que não é uma opção. Não é uma opção. A segunda coisa é que nós somos a testemunha. Né? Nós não simplesmente damos o testemunho, é algo que nós somos. Porque muitas vezes a pessoa simplesmente querer dar o testemunho, isso possibilita alguém que ela possa dizer uma coisa e fazer outra. Mas quando você entende que você é testemunha, você sabe que a maior coisa que você tem para compartilhar está vinculado às suas atitudes. Né? Tem que ser na ação. Né? É um evangelho de ação, não é só um evangelho de palavras, não são palavras vazias. Então, se eu entendo que eu sou a testemunha, eu sei que existem coisas que eu devo fazer porque eu sou a testemunha. Eu sei que tem coisas que eu não devo fazer porque eu sou a testemunha e que tem que ser na demonstração. Não tem outro jeito. As 2 palavras de discípulo que você trouxe, demais, né? Porque parte de você ir e fazer um discípulo é você dar para ele alimento no exemplo, né? Então, muito, muito forte isso. E a terceira... Então tá, vamos recapitular. Você não falou a terceira, né? Vai, a terceira. Não, vai. A terceira, só para fechar, a terceira coisa é que nós não devemos ir sozinhos, né? Que nós temos o Espírito Santo. Eu acho que se todo mundo cultivasse um relacionamento, né, constante, diário com o Espírito Santo,
Cara, imagina o que seria, né? Do mundo. Sim. Se todo cristão cultivasse um relacionamento com o Espírito Santo, né, filho? Né? E se buscasse o Senhor dessa maneira. Porque o Senhor diz, né? Vão até os confins da terra, mas não sejam malucos de sair de Jerusalém sem antes ser revestido pelo Espírito Santo. Porque não tem como cumprir essa missão sem ele. Não tem. Então, se todo cristão entender essas três verdades, né? Primeiro, que não é uma opção. Segundo, né, que eu sou a testemunha. E terceiro, que eu não estou sozinho nesse rolê, cara, o mundo virava do avesso. Sim. Eu acredito que a nossa geração vai viver isso, Israel. Eu acho Amém, que eu também. você é uma bênção, cara, assim, de verdade mesmo. Poxa, eu fiquei muito feliz em você ter aceitado. Para quem não sabe, a gente até mudou Israel, porque o João Paulo está casando, né? O João Paulo ainda não pode desfrutar das alegrias do casamento como a gente. E ele falou, Vilela, eu vou ter que visitar o lugar do meu casamento. E o Israel topou estar com a gente hoje. Gente, e que alegria, assim. Eu só queria falar para todo mundo que está aqui que nesse sábado agora, ô Israel, eu vivi esse processo progressivo. Eu sempre fui um cara da rua, sempre fui um maloqueiro cristão e durante muito tempo eu fiquei tentando combinar o sapato com o cinto e ser o pastor legal, o arquétipo pastoral que todo mundo, digamos assim, aprovava, né? E eu percebi que não ia rolar, não ia dar, e aí acabei assumindo a minha identidade. Então sempre fui o cara da rua, das escolas, e assim, eu não comecei fazendo missões ou vivendo meu ID, indo para a África, indo para a Europa, indo para lugares que Deus, o Japão, lugares que Deus deu a oportunidade da gente tocar e compartilhar o evangelho. Eu comecei na minha rua, eu comecei no meu bairro, eu comecei na minha comunidade local. Amém. E eu não encarava aquilo como uma missão urbana e a outra como transcultural. Eu sempre entendi o progresso da missão, o progresso dentro de mim. Porque uma coisa que você falou que é muito forte, nós não damos testemunho, nós somos essas testemunhas. Então, à medida com que você vai evoluindo no processo de ser a testemunha, Deus vai ampliando os seus horizontes de ministério. Então, você começa em Jerusalém. Então, a palavra que eu dou é: sirva a sua comunidade local, desenvolva-se aí, sirva as comunidades pobres aí da sua região, ou as ricas também, porque a gente acha que pobre é só... Eu tive uma experiência agora, eu estava em Alphaville visitando uma amiga, que é, na verdade, uma ovelha, e aí eu fui lá visitar ela, a empresa dela, a gente foi orar, e o condomínio que ela mora em Alphaville, ela é vizinha da casa do Ayrton Senna. E ela falou: pastor, vamos lá na casa do Ayrton Senna? Eu falei: claro que vamos. O Ayrton Senna é aquele cara que, tipo assim, eu acho que você não pegou essa época. Mas a minha geração de criança, a gente acordava domingo de manhã para ver a Fórmula 1. Aquilo era uma expectativa, porque o Senna ia correr. Ele é aquele ídolo brasileiro que não tem nenhum tipo de comentário depreciativo. Ninguém, tipo assim... É o herói, né? É o herói, sabe? E aí, assim... A menina me levou na casa do Senna. Cara, que casa linda, maravilhosa. Incrível a casa. Aí eu disse: poxa, é aberto para visita? Ela falou: não. Essa casa mora uma pessoa só e ela é uma pessoa depressiva. Ela não sai, ela não recebe visita. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente condiciona a pobreza, a necessidade missional no assistencialismo. E, na verdade, a gente precisa entender a carência do evangelho e da boa notícia. Missão não é levar meramente... Eu estou indo para a África para furar um poço. Isso que você está falando, esse tipo de ideia foi o que, né, como criança, me deixou preocupado em falar com meu pai. Falar: e é errado se eu me sinto chamado para ser missionário nos Estados Unidos? Por causa desse tipo de pensamento. Sim. Mas cumprir o ID nunca tem como ser errado. Exatamente. Então, assim, só para a gente focar, tipo assim, a gente está levantando várias coisas. Eu, por ter vindo de uma realidade, né, tipo assim, fui um menor infrator, me envolvi com droga logo cedo, a minha realidade de família é bem diferente, o evangelho me encontrou no meio desse caminho, eu me desviei, voltei para Jesus, né, aos 20 anos eu voltei para o Senhor. Então, assim, isso acaba gerando em mim um apontamento para estar nesses lugares, né? Deus me cura para eu ser cura para outros. Deus me liberta para eu ser libertador de outros. Então, eu me volto sempre para esses lugares. Sobretudo, o evangelho, o ID, não é a prática do assistencialismo.
Então, se você está indo para as Bahamas, sabe? Se você está indo para Cancún, para os Estados Unidos ou para a África, a tônica é a mesma. Você não vai lá para suprir necessidades humanas. Você vai lá para anunciar, dar a boa notícia. O evangelho, ele precisa ser pregado. Eu acredito que os bons exemplos, eles falam por si só. O Timóteo Keller, no Igreja Centrada, fala isso, né? As pessoas, tipo assim, atribuem a Francisco de Assis a frase: prega o evangelho, se necessário, use palavras. É boa essa frase, só que é impossível dar uma notícia sem uso de palavras. Você precisa pregar, você precisa dar essa notícia, você precisa levar essa notícia. Então, tipo assim, nós estamos indo para a África agora, Israel, e a gente não vai. Assim, a gente precisa de recursos para furar poço, para terminar as casas dos pastores, porque a gente acredita numa mensagem completa, num evangelho inteiro. Como diz a galera em Lausanne, né? O evangelho tudo, para o homem tudo, para todos os homens. Então, a gente está indo para levar todo esse conceito. E eu queria aqui aproveitar essa audiência aqui, e até para você também, para as pessoas que puderem se envolver com esse nosso projeto, né, estarem juntos conosco nesse projeto. Se você puder nos ajudar, eu estou indo sábado agora, eu termino a live, e você falou uma coisa no início da live que foi o que Deus falou comigo hoje quando eu estava no chuveiro tomando banho. Tipo assim, eu estou em lives com pessoas tão incríveis de segunda a sexta, e todas as pessoas percebem o quanto a gente tem de Deus. Mas sábado eu entro num avião para ir para um lugar muito longe, e onde eu tenho que fazer um esforço profundo para as pessoas me entenderem. E lá não é mais o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim, sabe? É o quanto o Senhor tem do meu coração. É o que você falou do Espírito Santo. Então, assim, a gente está com a galera do Missão África aqui, do Mevan África, e se de repente a Stephanie estiver por aí, o pessoal estiver por aí, até puder colocar os dados. E assim, Israel, eu queria te agradecer muito, cara, por esse tempo. Foi muito rico, foi bacana demais. Queria que você fizesse as suas considerações e depois eu queria te pedir uma coisa depois delas. Eu queria que você falasse para as pessoas que tipo assim, que estão nos ouvindo e pensando assim, cara, o ID é para mim, né? Viver missões é para mim também. Tudo que vocês estão vivendo, que você com 23, você falou, eu com 37, né? Meu cabelo já tá caindo, tô ficando careca. Eu lembro quando seu pai era gordo ainda, hoje ele não tem mais. Aí raiz. Os tempos mudaram, né? Eu queria que você desse uma palavra para essa galera, cara, para sua audiência, para minha audiência, para quem vai ouvir depois, para quem vai ler isso que a gente está falando depois. Amém. Bom, acho que se você ama alguém, realmente ama alguém, você quer falar na linguagem de amor dessa pessoa. O que eu quero deixar aqui para as pessoas é: se você ama Jesus, entenda como obediência é importante para ele. E como ele te deixou com uma missão, como ele acredita em você, ora e intercede por você até hoje. Então, essa grande comissão não é uma grande sugestão. É a nossa vida, o nosso estilo de vida, né? E enquanto a gente estiver debaixo do sol, antes de Jesus voltar, a gente tem trabalho a fazer. E muitas vezes, né, se ainda não chegou o seu momento de ir, ou se você não foi chamado para ir, você ainda é chamado para essa missão e para ser parte dela. Então, né, ajude como você pode. Ok. Ajude, é mesmo. Alguém quer a mamãe. Mas ajude como... Dá um oizinho. Tchau. Tchau. Mamãe. Socorro! Socorro. Mas, né, se a nossa missão como igreja, se eu sou apaixonado por Jesus, eu vou ser apaixonado por obedecê-lo. Né? Se eu sou apaixonado por obedecê-lo, eu não quero só eu obedecê-lo, mas eu quero ajudar isso a ser uma realidade para a igreja. Então, o do que eu tiver, né, eu dou meu tempo, eu dou dos meus recursos, eu dou da minha própria vida para cumprir o ID, né, e avançar o reino de Deus. Então, eu deixaria esse desafio. Né? Você ama o Senhor, deixe que o seu amor se manifeste em obediência. Né? Você quer ser um amigo de Jesus? Entenda que não tem como fazer isso sem ser alguém que tem uma fome por obedecer o que Jesus falou. Né? Então, esse é o amor. Né? A linguagem de amor de Jesus é a obediência. Então, eu traria isso. Né? Bote essas 3 coisinhas da grande comissão em prática. Né? E não tem como não virar o mundo do avesso. Esse é o meu recado, meu 10 segundos que duram uns 40 segundos. Não, pode ser mais. Eu queria te pedir um favor, Israel.
Até Você dois, está falando, você tá falando sobre a obediência, e eu, enquanto você falava, eu lembrei do seguinte: Noé foi considerado a pregoeiro da justiça, e a gente nunca leu um sermão de Noé, a gente nunca ouviu um sermão de Noé. A única coisa que a gente tem a certeza é que Noé obedeceu integralmente o que Deus tinha mandado ele fazer. Então, a mensagem de Noé foi a obediência à ordem de Deus. Agora, eu queria pedir para você o seguinte: a gente tem um grupo do Telegram, onde a gente vai buscar, de alguma maneira, colocar tudo que foi falado aqui em prática. Então, tudo que a gente falou aqui, a gente joga lá, o pessoal transforma isso num passo a passo. Então, quando a gente terminar aqui, se você puder, tiver no seu tempo aí e tal, com a sua filha e tudo mais, se você puder mandar um áudio para a gente, a galera pega esse áudio e joga lá no Telegram de uma forma muito bonita, bacana, e bota lá também um passo a passo para as pessoas aplicarem. Todo convidado a gente está pedindo isso, e aí a gente termina com esses caminhos práticos, porque senão a gente é como gente que contempla o rosto no espelho e se esquece como depois tem que voltar, precisa de outra live, outra conferência, outro congresso, outro descende, e tantas outras coisas, para a gente saber como é que a gente tem que se comportar. Então, cara, agradeço muito demais você ter esse conteúdo aqui, ter seu coração aqui com a gente, foi muito precioso, muito rico. Não quero ficar, tipo, tomar mais seu tempo aí. E manda esse áudio para a gente. E eu queria pedir para você fazer uma oração aí, para a gente encerrar, orar, para a gente realmente selar esse tempo aí que foi tão maravilhoso. Obrigado, Vilela, de novo pela honra poder dividir esse momentinho com você. Eu não vejo a hora de nós tomar um café aí. Também, dar uma voltinha junto, né? Botar o papo mais em dia, mas obrigado por esse tempo. Eu vou orar então e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pelos recursos que a gente tem disponível de mesmo em locais diferentes se reunir hoje para falar acerca do seu reino. Eu sei que o seu Espírito tocou diversas pessoas que estão ouvindo e eu realmente peço, Pai, que o Senhor marque os nossos corações com fogo, com uma fome de te obedecer, que a sua igreja, os seus discípulos possam desejar ser os seus amigos que te obedecem e levam a sério no que você diz. Pai, se cada um de nós aqui conseguíssemos colocar essa grande comissão em prática, essas 3 coisinhas da sua grande comissão em prática, o que seria do mundo? Então, o Senhor nos ajuda, nos traz um peso, nos faz entender a responsabilidade e o prazer que existe em te obedecer e realmente colocar isso em prática, né? Por causa do mundo, como o mundo precisa de ti. Nós oramos também, Pai, por essa missão, essa viagem para Moçambique, que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe, provendo para cada detalhe, realmente guiando todo mundo que vai estar lá para fazer as coisas conforme o seu desejo, sua vontade, o seu coração. Nós clamamos sua proteção sobre cada pessoa que vai estar nessa viagem, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os proteja de qualquer desafio que vai aparecer, e que o Senhor realmente instrua eles em cada passo que eles devem tomar, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração, nos ajuda a colocar tudo isso em prática, como o Felipe falou, para a gente não esquecer do que somos conforme a semana continua, mas realmente deixar essas verdades entrarem e que a gente possa praticar tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Poxa, mano, obrigado demais, viu? Amém, irmão, eu que agradeço. Valeu mesmo. Obrigadão, Israel. Nós, estamos juntos. Deus abençoe. Abraço, cuidado. Valeu, cara.